Nós daremos continuidade agora, convidando o senhor Rubens Queiroz de Almeida para a palestra Entendendo a Comunicação Humana. Pessoal, boa tarde. Esse assunto, a comunicação humana, eu confesso que foi o assunto mais difícil que eu já encontrei na minha carreira aqui na Unicamp. 30 anos de Unicamp, é um problema que não consegui resolver, e tem mais ou menos uns 10 anos que eu estudo isso. Tá? Então, e nós temos uma complicação adicional, que é a tecnologia. Dos 30 anos que eu passei na Unicamp, cerca de 20 anos foi mais ou menos em algum cargo gerencial, né? E alguém que vem da área de TI, quando quer fazer uma comunicação, faz o quê? Manda um e-mail, está comunicado. Eu aprendi que não é assim, tá? É muito pior. Olha só esse texto aqui. É uma comunicação perfeita, né? Oi, meu nome é Paulo, é o Paulo ali, né? Vou vender bolo de chocolate hoje, das 14 às 17 horas, na entrada da faculdade. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo telefone. Então. Aí começam as mensagens. O bolo é de quê? Quanto custa? Posso comprar às 18 horas? Onde você estará? Como faço para comprar? Vocês identificaram a situação? Não acontece? Uma coisa que eu usei para tratar esse problema das pessoas não lerem mais é assim, mandar e-mail pequeno, com uma coisa só. Quer dizer, se você antes escrevia um e-mail grande, agora você escreve 20. E, se possível, escreve e-mail sem nada dentro. Manda mensagem direto no subject, que aí a chance de ler é maior, né? Bom, tudo que a gente, na comunicação, um dos maiores problemas é o nosso cérebro, é a maneira como a gente interpreta o mundo. A gente pensa que a gente vê o mundo de uma forma assim, super perfeita, correta, que tudo que a gente vê é verdade, assim, mas não é. O nosso cérebro, ele tem limitações. Aqui alguém consegue dizer para que lado que a bola está girando? Se você olhar a bola vermelha, ela está girando no sentido anti-horário. Se você olhar a amarela, ela está girando no sentido... Tinha que chamar o professor Nobre para explicar isso aí, né? Ó, a amarela está no sentido horário. Então, isso aí é uma situação em que o nosso cérebro está confuso. Ele não sabe interpretar o que aconteceu ali. E grande parte dos problemas de comunicação que nós temos, que eu vou falar um pouquinho aqui, vem justamente das limitações que o nosso cérebro tem de interpretar a realidade. Tá? O nosso cérebro é uma coisa maravilhosa, tem trilhões de conexões, enfim. Mas ainda assim, ele é inadequado. Se você pensar que o homem, como nós somos aqui, homens e mulheres, ele começou a sua existência, mais ou menos, dizem, né, 250 mil anos atrás. Imagina o mundo 250 mil anos atrás e imagina hoje. Basicamente a mesma estrutura biológica, né? E também, olha só que interessante, o boato, né? Esse aqui é um problema sério. O cara manda um comunicado, olha lá, começou o chefe ali, ó. Zé, eu quero o número deste pedido. Despedido? O Zé está despedido? O quê? O Zé e o Tadeu estão despedidos? Eu também? Todo mundo vai ser despedido. Isso aí é uma coisa... Por que nós temos a tendência de dar tanto valor para notícia ruim? Se a notícia é boa, por exemplo, aqui todo mundo já saiu apavorado, né? Agora imagina, se o nosso ser humano, como está hoje, apareceu 250 mil anos atrás, naquele tempo era muito grande a chance de você sair para fazer alguma coisa e não voltar. Então, nós tínhamos que estar preparados para reagir de uma forma muito rápida. Hoje em dia já não é tanto assim, né? Você não precisa sair apavorado. O certo, né, seria a pessoa, vou falar com o chefe para ver se realmente o Zé e o Tadeu estão despedidos antes de sair correndo. Mas não é isso que acontece, né? Agora eu coloquei em vermelho, tá? Isso aqui é um assunto muito importante. A síntese de tudo que eu vou falar. O significado da sua comunicação é a resposta que você obtém. Não interessa que você falou a coisa certa, que você mandou um e-mail... Não, se a pessoa entendeu errado, a culpa é sua. Tá? Muitos anos atrás, eu estava numa reunião, aí a pessoa que estava... Um dos participantes da reunião ficou muito bravo comigo, falando assim, você falou isso, e estava muito bravo, né? Aí eu falei, não, eu não falei isso. Eu falei isso. Mas se você entendeu isso, a culpa é minha e eu peço desculpas. O que eu quis dizer foi... Na hora que eu falei isso, gente, aí mudou o clima, né? Eu até acho que a Unicamp deveria ter um posto aqui de culpado, um cargo. O cara passa de manhã em tudo quanto é lugar, tudo quanto é sala, está precisando de algum culpado aí, beleza? Então, a culpa é minha, aí daí para frente dá para trabalhar. Mas isso aí é muito sério, tá?
ainda mais com essa complexidade da comunicação que a gente está tendo hoje, é muito difícil a comunicação. Para esse estudo aqui, o primeiro livro que eu li é um livro de 1974, de um cara, J.R. Whittaker Penteado. Ele falava que a comunicação humana ela não é difícil, ela é impossível, né? O cara que escreveu o livro. Bom, meu primeiro emprego foi em plataforma de petróleo, como engenheiro, né? E uma das vezes que eu fui trabalhar era na floresta amazônica. Então o povo vai lá, corta uma clareira, depois manda tudo de helicóptero e tal. Aí eu estava lendo o manual, e lá estava falando assim, se as suas pernas começarem a ficar pesadas, é um manual em inglês, né? Da empresa francesa, se as suas pernas começarem a ficar pesadas, significa que você foi envenenado por gás. E nesse momento já é muito tarde para fazer alguma coisa, né? Então, olha só que interessante, é uma limitação nossa, né? Possivelmente, quando foram formadas as reservas de petróleo, de gás debaixo da terra, nós não existíamos da forma como existimos hoje. Então, nós não temos um sensor, que todo mundo agora fala em sensor, né? Sensor de água, de incêndio e tal. Nós não tínhamos sensor para o gás, né? Então, o gás de cozinha ele tem um cheiro artificial que é incluído ali, né? Vocês sabem que não existe cheiro, né? Vocês sabiam disso? Não existe cheiro. Existe o quê? Existe uma molécula de alguma coisa que se desprende daquele negócio ali, entra no seu nariz. E o seu corpo tem uma resposta para vários tipos de molécula. Se você entra no banheiro depois que alguém estava muito inspirado e você sentiu um cheiro, significa que alguma coisa que se desprendeu daquilo chegou no teu nariz. Nojento, né? Quando eu soube disso, eu falei, meu Deus, por que eu fico estudando essas coisas, né? Para ficar sabendo isso, né? Bom, outra coisa interessante, esse filme aqui, tem no YouTube, eles fizeram uma reconstituição muito boa, é filme de 1961, se eu não me engano, é Rashomon. O filme é de um samurai que está andando na floresta com a esposa dele, e ele é assassinado. Aí depois do filme, eles ficam recontando a história de tudo que aconteceu, do ponto de vista da mulher, do ponto de vista do bandido que matou o cara, do ponto de vista de um cara que estava passando, e do ponto de vista da própria pessoa que foi morta. Eles fizeram uma sessão, né? A pessoa encarnou e ela contou como ela foi morta. O interessante é que todas as histórias eram diferentes, né? Isso que é o tanto. Esse filme ele foi tão revolucionário que foi até criado um nome chamado Efeito Rashomon. E a partir disso, nas cortes americanas, etc., isso aí tudo é levado em consideração. Quer dizer, a testemunha ocular, ela já não é mais, nunca foi, né? Ela não é mais tão confiável. Então, você vê, por exemplo, uma pessoa presenciou um crime, né? Então, dependendo da situação, geralmente são poucos segundos, é pouco tempo, então a pessoa ela vai sair com uma ideia muito clara do que aconteceu, mas só que essa ideia muito clara, ela não é muitas vezes condizente com a realidade, tá? Então nós somos falíveis, e aí vocês estão vendo mais um ponto em que a comunicação é falha, tá? Nós tendemos a enxergar o mundo segundo aquilo que a gente acredita, as nossas experiências passadas, etc. E na hora que você está conversando com alguém, em reuniões, etc., você vai reagir sempre de acordo com esse passado que você tem, tá? Bom, eu vou passar um pequeno filminho aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre a questão de como nós, ao ver o mundo, nós não enxergamos tanto assim com os nossos olhos. Muita da informação que nós vemos, nosso próprio cérebro constrói. E uma coisa interessante também que eu passei a notar depois que eu comecei a estudar isso, é que quando você vê uma coisa que não era para estar em determinado lugar, você não vê. Isso aconteceu comigo ontem. Eu estava fazendo uma vitamina de abacate, o abacate devia ter uns 5 quilos, né? Enorme, ele estava do lado da cafeteira, que não era o lugar que estava. Eu passei meia hora na cozinha procurando o abacate e não achei, tive que chamar minha esposa, onde está o abacate? Aí estava na minha frente. Ó, gente, eu não sou doente, vocês todos já devem ter tido uma experiência parecida, né, que a coisa não está lá. Inclusive, o meu relacionamento melhorou muito depois que eu descobri isso. Quando eu não acho uma coisa, eu não fico bravo. Eu sei que está lá em algum lugar, só que eu não estou enxergando. Então, chamo a mulher, que geralmente tem uma visão melhor, né? E ela acha as coisas.
E a outra coisa que vai mostrar aqui também interessante é a cegueira, isso é a cegueira da mudança, tá? Para provar que eu não sou louco, tá? Isso aqui é da BBC e é uma pesquisa da Universidade de Harvard, tá? São dois videozinhos que eu vou passar agora aí, só um minutinho. Opa, não passou, só um minutinho. Scratch. Every moment we open our eyes, our brains are filling in a vast amount of additional information. The brain doesn't just allow us to see what's out there, it actually invents much of it. And over the last few decades, neuroscientists have slowly begun to understand how we can create this highly personal inner world. If you look around, the world seems to be high resolution, almost photographically sharp and complete. But in fact, you're actually taking in remarkably little. A lot of what you see or you think you're seeing, you're actually filling in from memory. You're actually completing from information that's been stored from previous times, previous experiences with the world. Anatomical studies have revealed that the visual brain relies as much on information coming from our memories as from our eyes. We are using our knowledge of everything we've ever seen in the past to imagine what is actually out there. One of the most remarkable facts about the brain is that of the 32 known visual areas, virtually all of them that send a connection to another area receive a connection backwards from that area. And those backwards connections are of comparable size to the forward one. So there's enormous amount of information flowing backwards. The discovery of these pathways has completely revolutionized our understanding of the visual brain. We can no longer think of vision as a one-way street, with information flooding in from the outside world. Instead, it seems to be a two-way street, with massive amounts of stored information flowing backwards from deep inside the brain. So our perception of the world is affected as much by what our brains expect to see as what is actually in front of us. This room looks normal, but in fact it's massively distorted. The girls are exactly the same size, and yet your brain won't allow you to see them that way. You can't tell that the left side of the room is much bigger than the right side, or that the floor slopes down to the left corner, and that the furniture has been specially designed to fool your brain. All this creates the illusion that the girl is changing size as she walks across the room. Your brain simply will not let you see the room as it actually is. Instead, it uses its store of memories to take a shortcut, creating an image of this room based on how you expect all rooms to look. It's an astonishing example of how much our visual memories, our imaginations, can influence what is right in front of our eyes. But even with all these specialized systems working away, the brain would be overloaded if it tried to tackle every detail of every object at once. So we just don't bother.
we're all equipped with the means of selecting the key aspects of a scene one at a time. This attention system allows us to concentrate on one thing, while the rest of the world falls into the background. All this happens so automatically that we don't notice it. But our brains are constantly scanning the scene, not just passively analysing what's coming in, but actively deciding what it is it wants to see. It seems that we don't just have to point our eyes in the right direction, we also have to point our brains. The difference between these two men seems obvious. Their faces are different, their hair is different, even their shirts are a different colour. And yet an experiment by psychologists Dan Simons and Chris Chabris at Harvard reveals that our brains actually process very little of what comes in through the eyes. In this experiment, a subject comes up to a counter and a first experimenter hands them a consent form. As soon as they finish signing the consent form, they hand it back to the first experimenter, who then takes the consent form, ducks down behind the counter to put it away, and a different experimenter then stands up and hands the subject a packet of information and sends them into a hallway where we ask them questions about it. This wonderful experiment uncovers an aspect of the brain's attention system known as change blindness. Change blindness is the idea that we often miss large changes to our visual world from one view to the next. We're often not able to see large changes that would appear to be perfectly obvious to somebody who knows they're going to happen. And incredibly, in 75% of cases, the subjects don't notice a thing. The lady who took me up here, she opened the door for me and told me to walk over to the desk. This form. All right. I think there was a sign that said experiment. Mm-hmm. And a man there gave me a form to sign. Mm-hmm. There was the guy standing under a big sign that said experiment, and to my left there was like a pot with some dirt in it and some plastic containers. Yes. Oh, I filled out a form. Okay. Right. This form. How long would it be about before it's... And I asked him how long it would take, and he said about 10, 15 minutes or so. I guess I have the time to do that. Did you notice anything unusual at all after you signed the consent form? I just signed it, and I didn't even pay attention to anything that was written on it. Okay. Yeah. After you handed it back to him, did you notice anything unusual happen at all? If you could just take this into the next No, one. no, I probably wasn't even looking that direction. I probably turned and looked towards the clear door. I saw some people there. Okay. Then I turned back and looked at him for a second. Okay. Did you notice anything unusual at all after you signed the consent form? No. This is only going to take 5 to 10 minutes. Yeah, it'll be real short. Okay. The person who stood up was actually a different person. Okay. I gather you didn't notice that that was different? No. A different person actually stood up and handed you this form and sent you out toward me. I gather from your action you didn't notice that? No. Okay. Don't feel bad about that. Actually, most of the time, we find about 75% of people don't notice. You serious? Yeah. The person who stood up with the packet was actually a different person. Wow. Than the first person. That is incredible. So I gather you didn't see it then. I didn't catch that, no. Okay. What's really interesting is that some people notice these changes and other people don't notice these changes. Okay, if you could just take this. And we really don't yet have a good idea what separates those people who don't from those people who do. It might be that there are individual differences and some people are better able to detect these sorts of changes. But it's also possible that it's just coincidence, that the people who noticed it just happened to be focusing on a feature that changed. They just happened to be paying attention to the color of the person's shirt. Take this into the next one. And the people who failed to notice it just happened to be paying attention to something else. The brain's attention system allows us actively to select what to look at. It makes us very good at concentrating on tasks, but it can also make us miss something happening right in front of our eyes. Magic is all about making us think we are seeing everything
when in fact we are missing the most important thing of all. Magicians exploit the brain's attention system to the extreme, but understanding how attention is organized in the brain has been a difficult challenge. Agora eu tenho uma tarefa para vocês. Eu vou passar para vocês um vídeo. Vocês têm que ver o que a pessoa está falando na primeira parte do vídeo e depois o que ela está falando na segunda parte do vídeo. Vai estar marcado imagem 1 e imagem 2, tá bom? Então vamos lá. Presta atenção. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. O que ele falou na primeira parte? Com bola, B de bola? E na segunda? Com V? Tá bom. Agora vocês fecham os olhos. Todo mundo fecha os olhos que eu vou tocar de novo, tá? Todo mundo fechou o olho? Vai fechar o olho mesmo. Vamos. Essa é a primeira parte. Ba, 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 ba. Segunda parte. Ba, 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 ba. O que ele falou? Hã? Falou ba o tempo inteiro, né? Então, porque na segunda parte ele continua falando ba, mas os lábios estão falando vá, né? Então, na hora que você fecha os olhos, você não está vendo o movimento labial. E não adianta eu contar para vocês o truque, não. Vocês podem olhar isso aqui 1 milhão de vezes, vocês sempre vão interpretar da mesma forma. Inclusive é interessante, ontem eu estava fazendo em casa, né? Eu olhava para o cara falando vá, vá, aí eu virava a cabeça, ba, ba, olhava de novo, vá, vá. Então, olha só, você está numa reunião, o cara lá está falando alguma coisa, você está ouvindo aquilo que você quer ouvir, né? Entendeu? Isso é muito interessante. O nosso cérebro realmente ele faz cada cambalhota fantástica. O Oliver Sacks, não sei se alguém já leu algum livro dele, é um neurologista inglês que morava na Inglaterra. Ele escreveu vários livros. Os livros dele hoje é filme. Mais tarde na vida ele teve um câncer nos olhos, numa região do olho que para tudo que ele olhava, ele via um buraco no meio. Então, se eu estivesse olhando para vocês aqui, ele via um buraco. Mas se ele olhasse para uma parede, que nem aquela ali, a parte branca, o buraco ia fechando. Ele ficou curado? Milagre? Não. É que o cérebro via que existia um padrão e ele sabia que o cérebro, né, inconscientemente, podia fechar aquele buraco e não estaria errado. Tá certo? Então, o nosso cérebro é capaz de fazer coisas fantásticas. Tá? Muito daquilo que a gente vê, na verdade, a gente não... Como o professor lá falou, a gente não está na realidade vendo, a gente está fornecendo essa informação. É por isso, mais uma vez, que a comunicação humana é muito difícil, que o nosso cérebro está sempre tentando resolver problemas para nós. Tá? Então, aqui tem a descrição, esse efeito foi descoberto em 1976. Tá? E também outro problema, né, as memórias falsas. Olha só, eles fizeram um experimento nessa revista aqui, eles pegaram um monte de gente, pegaram os familiares, e eles começam a se lembrar das coisas que eles fizeram junto, coisas verdadeiras. Aí eles são instruídos a inserir uma coisa falsa no meio que não aconteceu, por exemplo, um assalto, né, uma viagem de balão, e depois de um certo tempo, as pessoas passavam a acreditar que aquilo realmente aconteceu, tá certo? Então, além de tudo isso, eu mesmo tenho um evento que eu me lembro, quando eu era estudante ainda, que eu fui num encontro da minha turma de 2º grau, né, viajei de noite, eu morava em Juiz de Fora, a gente foi em Barbacena, fomos lá, passamos uma noite maravilhosa, as pessoas estavam lá e tal, mas depois eu fui conversar com todo mundo, ninguém se lembrava daquilo. Quer dizer, é uma memória que... Já vamos sair correndo, né? Mas essa aqui, né? É uma memória que criou-se na minha cabeça, não sei se é um sonho, o que é, mas nós temos isso também, tá? E olha só que nesse caso aqui, 30% dos participantes, eles desenvolveram as recordações inventadas, tá? Então, eles foram capazes de realmente lembrar dos eventos falsos, sentir emoções vindas dessas lembranças. Por exemplo, eles simularam um assalto, então a pessoa realmente ficava
transtornada. Nossa, participei, fui assaltado, isso aqui, né? Isso quer dizer que mais da metade das pessoas que participaram do evento tiveram memórias falsas implantadas com sucesso e sem precisar de nenhum tipo de computador ou simulação virtual, já que os cientistas não fizeram nada mais que contar mentiras, né? Bom, aqui tem outro vídeo também sobre julgamentos apressados. Não tem som? Here's some money. What do we got here? Hello. Hi, can I get a quarter with change? Yeah. Oh, it's me. Sorry. Oh, Kevin. Sarah. Hi. So what are you doing? Dude, forgot your wallet. Given him a mild sedative, so he could be able to go home tomorrow. Daddy's gonna be so excited. All good. That killed him. Well, then you will find out. Hey, isn't that your boyfriend, Tom? Yeah. But who's that blonde she's with? That lousy two-timing. Hello? Yeah, boss. I picked her up at the groomer, just like you asked. Yep, she's looking good. Oh, yes. Things are pretty good, I guess. Did I just see some Tom? Hey, kid. You got to get down. Come on. Então, nós somos condicionados a julgar rapidamente, tá? Lembra dos 250 mil anos atrás? Nós tínhamos que detectar as ameaças e reagir rapidamente a elas. Mas isso acontece o tempo inteiro, tá? Quando eu estudava nem sei como é que chama hoje, né? Segundo grau, ou primeiro grau, não sei. Tinha parado de 7 de setembro, né? Então, na volta para casa, o trocador estava dormindo. Aí, o que eu fiz? Não quis acordar o cara, abri a gavetinha dela e botei o dinheiro. Aí ele acordou. Imagina o que ele pensou, né? Está roubando, ou quer roubar. Então, naturalmente, nós tendemos a ter reações apressadas. Mas, o que é o objetivo de todos esses vídeos aqui? É justamente mostrar que nem sempre aquilo que o nosso cérebro está interpretando é a realidade. Então, a gente vê muito destruição de reputação. Uma pessoa que tem um histórico, assim, sei lá, você conhece a pessoa 10, 15, 20 anos, a pessoa sempre se comportou de maneira exemplar, você vê uma coisa ruim, o que você fala? Poxa vida, hein? Queiroz, hein? Quem diria, né? Ninguém nem suspeitava, né? A vida inteira, nunca fez nada de errado. Não é verdade? E ninguém pergunta para o Queiroz lá, o Queiroz é Rubens, tá? O Queiroz é aquele cara lá que está enrolado, não sou eu não, tá bom? Então, o Rubens, ninguém vai lá perguntar para o cara o que aconteceu, não é verdade? A gente não faz isso, tá? Nem levanta uma dúvida, né? Então, essa é uma campanha de uma seguradora, né? Não julgue apressadamente. Don't judge too quickly. Ele colocar ali, we won't, nós não julgaremos. E essa historinha aqui, nossa, olha só, outro julgamento apressado, né? O pai chegou para o filhinho novinho, coisa de 5, 6 anos, e pediu uma maçã para ele. Aí o menino foi e pegou a maçã,
mordeu uma, mordeu outra e mordeu a terceira. Ele falou, nossa, meu filho é tão egoísta, eu não criei meu filho para ser assim. Aí depois o menininho chega, pai, pega essa aqui que é a mais doce. Nossa, né, acabou com o pai, né? Matou o velho. E a gente tende a pensar sempre pior. Ele não podia ter pensado isso, que o filho estava experimentando para dar melhor para ele. Não, a gente pensa sempre pior. Então o cérebro é um sistema projetado para um determinado ambiente em tarefas, que não é esse ambiente que a gente vive hoje, com suas limitações, tendências e defeitos. Todos os erros humanos são causados pelas limitações. O problema é que a gente nem mesmo sabe quais são essas limitações. Tá? Isso é o que eu tenho estudado aí durante bastante tempo. E olha só que interessante, da quantidade de informação que entra nos 5 sentidos, são 400 bilhões de bits. O que chega na consciência é apenas 2.000 bits, ou seja, 0,0005% de tudo que entrou é o que chega na nossa consciência. Então você tem um processo de filtragem. O que vai chegar na sua consciência, que você vai se dar conta, é justamente aquelas coisas que estão de acordo com o seu passado, com a sua experiência de vida, com aquilo que você acredita, né? E olha que interessante, nesse livro também relata um caso. Tinha um aeroporto que era bem do lado de uma autoestrada. Às vezes o avião era treinamento, né, gente nova, não sabia pilotar direito, o cara acabava pousando na estrada. E os carros passavam e batiam no avião, mas eles falavam que não tinham enxergado o avião, porque não era para o avião estar lá, tá certo? Então a pessoa não vê o avião e acabava batendo, né? Muitos acidentes aconteciam por causa disso aí. Se você quer que uma mensagem que você está dando seja percebida, você tem que ser escandaloso, você tem que chamar a atenção para ela. Olha esse anúncio aqui. Cuidado, as crianças que estiverem sozinhas serão vendidas para o circo. Eu duvido que tenha alguma pessoa, algum pai, mãe, irmão, que ao ver uma mensagem dessa não vai pegar a mão do filho, não é verdade? Quer dizer, é uma coisa escandalosa, não é verdade, mas ela chama atenção, né? Outro exemplo aqui, ó, diminua ou morra. Indo para Minas Gerais, perto da cidade de Boa Esperança, tem uma curva que já matou muita gente. Então eles sinalizaram bastante a curva, né? A curva é perigosíssima mesmo. Mas assim, você começa uns 5 km, já começa a ter mensagem da curva, né? Aí você vai diminuindo, chega num ponto da vontade de descer do carro e empurrar, de tanta coisa, quer dizer, chamar a atenção. Morre muita gente em volta, mas naquela ali nunca mais morreu ninguém, né? Bom, e tudo que a gente vê, nós vemos através dos nossos sentidos, que vocês estão vendo que é limitado. Nós só podemos ter consciência daquilo que nossos sentidos nos mostram, que é uma versão limitada daquilo que nós poderíamos ser. Nós vemos, ouvimos e sentimos apenas aquilo que os nossos sentidos nos permitem. Então, o que nós percebemos no mundo é só um pedacinho da realidade, né? Que ela foi filtrada pelos sentidos, pela experiência, pelas crenças e reconstruída no cérebro por meio da linguagem. Então, essa interpretação da realidade que a gente faz é o que a gente chama de mapa mental. É lógico que você não vê o mundo como ele realmente é. Você vê o mundo de acordo com aquela interpretação que você dá. E o mapa mental pode ser mudado, né? Tem um filme na HBO, muitos anos atrás que eu vi, eu peguei, né, um pedaço dele, assim, tinha uma mulher que ela estava falando muito mal do marido, porque o marido tinha fugido com a secretária. E o filme inteiro ela falando mal do cara, né? Aí no finalzinho do filme ela vai passear no quintal, olha lá no buraco, está o marido dela morto. O marido dela tinha saído para andar no quintal, caiu no buraco, quebrou o pescoço. Então, quer dizer, ela construiu uma realidade a respeito do marido totalmente diversa. Quer dizer, ela teve que mudar o mapa mental dela, demorou que ela viu o cara morto, que não dava tempo do cara fugir para a Alemanha com a secretária e tal, voltar e cair e quebrar o pescoço, né? Então ela teve, e nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós sempre, assim, tem gente que não muda, né? Ela vai ficar com aquela interpretação da realidade a vida inteira, mas frequentemente, se você pensar como você pensava quando você tinha 10 anos, 15, 20, quer dizer, nós estamos constantemente refazendo a nossa interpretação do mundo, nosso mapa mental. E outra coisa, né? Um problema que todo mundo ignora o fato que nós somos diferentes e que essas diferenças que nos equipam para ver o mundo a partir do nosso ponto de vista. Por exemplo, tem gente que na língua tem o triplo ou 4 vezes mais papilas gustativas que o normal da população, ou seja, eles têm um gosto muito afinado, muito refinado. Músico, por exemplo, quando eu estava fazendo inglês na faculdade, a professora uma vez ficou revoltada com um cara, porque o cara falava igualzinho a ela, inclusive com um tom de voz. E ela pensava que ele estava imitando ela. Mas aí ela começou a dar um maior esculacho no cara, e o cara, você via que o cara estava super, né, constrangido,
porque ele estava repetindo. O cara era músico, né? E ele nem sabia porque estava xingando ele, porque ele conseguia realmente ouvir as coisas de uma maneira diferente. Então, nós somos diferentes, a nossa visão do mundo é diferente, tá? Então, outra coisa também, normalmente nós gastamos mais energia defendendo a nossa posição do que entendendo os outros. A gente raramente para ouvir as outras pessoas. Tem esse quadrinho aqui do Calvin Hobbes, que é bem interessante, né? O menininho está falando assim, quanto mais sentenças você completar, mais alta a sua pontuação. A ideia é bloquear os pensamentos do outro e expressar os seus. É assim que você ganha. Aí o leãozinho lá, o tigre, né? Conversas não são competições. Ok, ponto para você, mas eu ainda acho que eu estou na frente. Quer dizer, às vezes você entra numa reunião, é uma competição para ver quem fala mais, né? Bom, e outro problema é a rotulação. A rotulação é aquilo, também, de acordo com a nossa Constituição, nós vemos uma pessoa, imediatamente você já tem que enquadrar aquilo em algum ponto. É inteligente, não é inteligente, é isso, aquilo. Então, nós somos muito rápidos para rotular as pessoas, e nós podemos estar errados. Eu vou contar uma historinha para vocês, bem interessante. Na China Antiga, não sei se ainda é, né? Mas na China Antiga era costume, quando o filho mais velho casasse, ele levava a mãe para morar com ele. Aí, num desses casos, a moça, a nora, né, ela odiava a mãe não, a sogra, né? E ela falou, eu não vou aguentar viver com essa mulher aqui dentro, eu vou dar um jeito de matar ela. Ela foi no sábio da aldeia e perguntou para ele assim, o que eu posso fazer para matar essa mulher, que eu não vou suportar a vida com ela dentro de casa. Aí o sábio falou assim, ó, na aldeia todo mundo sabe que você não gosta dela. Então, se ela aparecer morta amanhã, por algum meio que não seja um meio natural, a primeira suspeita vai ser você. Então, você tem que mudar a percepção que as pessoas têm a seu respeito em relação a ela. Eu vou te dar o veneno, mas você não pode dar o veneno toda uma vez, você tem que intercalar o veneno ao longo de uns 6 meses, depois de 6 meses ela já vai estar, né, vai morrer de causas supostamente naturais e você vai ficar livre dela. Mas tem uma coisa, você tem que ser super atenciosa com a sua sogra, tem que atender aos mínimos desejos que ela tiver. Quando ela acordar, você vai lá estar do lado dela com a aguinha, com o chazinho que ela gosta, vai lavar, fazer massagem no pezinho dela, vai pentear o cabelo dela. Aí ela falou, tá bom, essa mulher é tão ruim que vale a pena o sacrifício. E ela fez religiosamente todo dia o veneninho, mas também está dando muito bem. Aí foi passando o tempo e o relacionamento das duas começou a melhorar, né? Então ela voltou para o sábio da aldeia, ó sábio, o que eu faço? Eu dei o veneno para ela, ela já deve estar quase morrendo, mas eu agora gosto tanto dela, o que eu faço? Aí o sábio, não é sábio à toa, né? Não, eu não te dei veneno, te dei chá verde, tua sogra vai viver muito tempo, porque eu sabia que se eu chegasse e falasse para você que a sua sogra não era o que você pensava dela, você nunca iria acreditar em mim. Então o que eu fiz foi mudar as condições para que você pudesse realmente ter a percepção de quem ela é, quer dizer, a questão da rotulação, né? Ela rotulava a sogra como, né, uma pessoa ruim. E a percepção é distorcida. Por exemplo, uma vez, não precisa ser você a rotular a pessoa. Você ouve de alguém, ó, aquele cara é um traste, tá? É ruim pra caramba, que você nem conhece o sujeito, alguém te passou a informação. Então, na hora que você vê o cara, você já vê, né, que o cara é safado, e vai ser muito difícil você mudar a percepção que você tem dele, porque alguém te falou alguma coisa a respeito dele. É muito difícil mudar o rótulo, né? E outra coisa interessante, até a própria pessoa que é rotulada, ela vai tender a mudar o comportamento dela para se adequar ao rótulo. Por exemplo, cursinho pré-vestibular, não sei se ainda tem, mas eles pegavam assim, os alunos mais inteligentes e colocavam numa sala. E os não tão inteligentes colocavam no outro. Então, realmente, quem estava na sala dos inteligentes ficava mais inteligente e quem estava na outra sala também ficava, né? Isso já foi comprovado por experimentos. Eles fizeram um experimento com os alunos. Na hora que você desenvolve uma expectativa, uma rotulação em relação a determinado comportamento, a pessoa passa a mudar também. Então, ali, as expectativas ditadas pelo rótulo fazem com que sejam salientados os comportamentos compatíveis com aquele rótulo. E o nosso próprio comportamento frente à pessoa rotulada pode induzir a comportamentos coerentes com os que antecipamos, né? Nós tendemos a, como eu falei, né, nós tendemos a perceber a pessoa à luz do rótulo que lhe foi imputado. Embora comum, a tendência à rotulação é perigosa e leva a injustiças e erros de julgamento. Bom, aí tem outro problema também, né? Problema não, a gente tem que entender, a comunicação entre os sexos, né?
Isso aí é difícil também. Olha só, a mulher, ela consegue enxergar melhor do que o homem. E o homem também não presta atenção em detalhe, né? Oi, acabou. Já a mulher, ela olha, a minha esposa, isso eu já confirmei com um monte de mulher, é verdade, tá? É até um pouco embaraçoso, que né? Ela examina o cabelo, vê a pele, inspeciona as joias, vê se o bronze é verdadeiro, né? Enfim, é um raio-x completo, não é verdade? As mulheres aí? A minha esposa falou, é mesmo, é verdade. Outra coisa, percepção de cor, a mulher enxerga muito melhor. Por exemplo, salmão para o homem é peixe, é um tipo de cor, né? Nós homens não estamos habilitados a ter essa percepção. Então, na hora que a mulher fala para o marido, vai lá pegar minha blusa salmão, aí o cara já vem ideia de um peixe, aí ele vai lá pega alguma coisa que não é salmão, aí começa a briga, não é verdade? A autoimagem do homem também é muito melhor. O homem está lá caindo aos pedaços, mas olha, ele se acha lindo. Já você pega uma mulher maravilhosa e tal, ela olha no espelho e o que é que ela vê, né? É verdade isso aí? E o homem não para pedir informação, né? Tá lá os moleques lá, socorro, meu pai está perdido. Por quê? O homem, ele é um cara que resolve os problemas, né? Então, você bota uma situação dele que ele não consegue, ele vai rodar até o outro lado do mundo, mas não vai admitir, não vai parar para pedir informação, né? A visão periférica das mulheres também é muito melhor que a do homem. Então, às vezes você está no shopping, né? O homem, assim, vê uma mulher bonita, ele tem que virar o pescoço para olhar. Aí começa a briga. Mas a mulher faz a mesma coisa, porque ela não precisa olhar, ela enxerga assim. Então, depois que eu li esse livro aí, nossa, eu falei, meu Deus do céu. Toda hora que eu passar do lado da mulher, eu falei, já raio-x completo, né? Ela consegue enxergar melhor. Então, isso aí tem tudo a ver com aquela arquitetura biológica de 250 mil anos atrás. A mulher, possivelmente, ela estava vivendo num ambiente em que ela tinha que ter essa atenção multifocal. O homem não. Ele saía, talvez para pegar comida, né? Então ele tinha que focar, né? Olhar determinado lugar. Na comunicação em mulher, o homem, quando está aborrecido, ele fica quieto. A mulher, quando está aborrecida, ela quer falar. Olha o sinal, aí o problema, né? O homem quer ficar quieto e a mulher quer falar. E assim, eu realmente também ficava chateado no começo do meu casamento, né? A minha mulher chegava e falava um problema para mim, e falava, não, você pode fazer assim, assim, assim e tal. Aí ela nunca fazia o que eu falava. Aí eu me sentia ferido, né? Porque o homem é o cara que dá soluções. E nenhuma das soluções valia. Então você se sente diminuído, você não dá valor para a minha opinião, que tristeza. Então, depois de um certo tempo, né? Eu passei. Aí, quando a minha mulher tem um problema, eu ouço. E ouço, e ouço. Eu ouço 6 meses direto, o mesmo problema, assim, fico ouvindo. É mesmo, né? Mas que coisa, né? Tal. E é mil maravilhas, né? Até tem uma história dos índios americanos, eles falam assim, a mãe chegar para a filha e falar, quando o seu marido estiver calado, é que ele foi para uma caverna, nessa caverna tem um dragão. Se você chegar lá, o dragão vai te comer. Ou seja, é uma parábola, né, falando, se o seu marido está quieto, deixa ele lá, não vai perturbar. Porque o homem resolve o problema dele ficando quieto, e a mulher resolve o problema falando. É verdade? Né? Então é uma maravilha, assim, nossa, não ter que resolver problema, é ótimo. Agora você vê aí, né, o entendimento. É outra coisa também na comunicação, né? A mulher não é direta na comunicação. Uma vez eu estava andando de carro com a minha esposa, vindo de viagem, ela chegou para mim e falou assim, você quer tomar café? Aí eu falei, não, muito obrigado. E continuei dirigindo. Só que eu notei que do lado de cá parou o barulho, né? Ficou aquele silêncio, assim. Aí eu olhei para a cara dela assim. O que é que houve? Aí ela respondeu com aquela palavra que o homem, quando ouve, tem que sair correndo. Qual que é? Nada. Mas você perguntou, né, entendeu? Então, um conselho para as mulheres, né? Quando for comunicar com o marido, explique detalhadamente, se possível faça um desenho, tá? Porque senão não entende, ele não entende, homem não entende indiretas. Aí eu vou mostrar um vídeo aqui, mas daqui a pouquinho, que fala um pouquinho sobre isso. E as mulheres ficam sentidas, porque a mulher, a comunicação dos dois hemisférios chama de corpo caloso. Na mulher é 40%, essa comunicação entre os dois hemisférios é 40% maior que no homem. Ainda não foi provado, mas eles dizem que essa é a razão pela qual as mulheres podem vivenciar mais as emoções do que os homens, tá certo? Elas têm esse lado de enxergar, por isso que a informática está complicada, né? As mulheres estão saindo da área
Então, às vezes, um homem vai lá, ele está preocupado com a tecnologia, fazer aquele negócio das cambalhotas e tal. Já a mulher, ao interpretar os desejos do usuário, ela vai ser mais capaz de entender a real necessidade que ele está tendo. Por isso que é importante esse equilíbrio, né? Não pode ser só homem, tem que ter os dois lados, né? E o cérebro feminino é mais bem organizado para perceber e lembrar-se de emoções. E a diferença quanto à expressão visível das emoções é uma das maiores causas de entendimento entre homens e mulheres. Vamos ver esse vídeo aqui. De novo, o som sumiu. É muito especial pela questão da empatia. Todo mundo parece tão feliz. Liz e Craig Watson têm um interesse muito especial pela questão da empatia. Todo mundo parece tão feliz, né? Parecia muito idílico. Eu lembro que me sentia à vontade com você antes. O Craig é muito calculista. Cabeça dura. Muito cabeça dura. A Liz é o meu oposto. Ela é meio aérea. Ela é meio descontrolada às vezes. Eu acho que o Craig não me entende mesmo. Às vezes nós saímos juntos e o Craig leva um livro que fica lendo enquanto estamos juntos. Isso me chateia demais. Na verdade, faz muitos anos que não faço isso. Você fez isso esses dias. O Craig vive como um solteiro, na verdade. E ele é um ótimo solteiro. Liz e Craig culpam um ao outro pela falta de comunicação. E partindo para uma estratégia nada convencional, pedimos ao neurologista Ruben Gur que examinasse o cérebro deles. Então, esse é o aparelho. E nós teremos uma imagem da anatomia do cérebro de vocês. Mas o mais importante é que saberemos quais partes do cérebro são ativadas na hora de resolver problemas específicos. A questão central da empatia é entender como os outros se sentem. Vamos começar com os exames e o primeiro deles trata do reconhecimento emocional. Vocês terão que responder se o rosto na tela exprime uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Para mim, comunicação é principalmente não verbal. Não se trata do que dizemos, mas do que sentimos. E acho que ele não se dá conta de seus sentimentos, então... Acho que melhorei bastante nessa área, o que não é reconhecido e vice-versa. Mas a Lizzie não é tão desenvolvida assim nessa área como ela acha que é. Que interessante! Descobri uma coisa nova. Se o exame mostrar que Liz e Craig compreendem as emoções alheias de formas diferentes, a falta de compreensão mútua pode ter bases neurológicas. A parte do cérebro que lida com emoções está bem no centro do cérebro, aqui. A Liz mostra uma atividade contínua. Já o cérebro do Craig não mostra nenhuma atividade na área emocional do cérebro. Não acredito. Você se concentrou estritamente a parte emocional, pensando em como se sentiria se fosse você. Você ativou imediatamente a parte emocional do cérebro. Liz é 40% mais precisa do que Craig quando lê as emoções alheias, porque ela usa a área emocional do seu próprio cérebro. E o aparelho mostrou que, neste exame, Craig não teve nenhuma resposta emocional. Liz, você ficou surpresa com o resultado do Craig? O que mais me surpreendeu foi a completa ausência de qualquer resposta emocional nessa região do cérebro dele. E isso me ajudou a entender porque, muitas vezes, eu esperava que ele mostrasse mais sensibilidade. Mas mudando o ponto de vista ainda sobre nossa comunicação, eu às vezes preciso que as coisas fiquem mais claras, entendeu? Porque eu não consigo fazer telepatia, sabe? Você tem que falar comigo. E, além disso, nas situações em que vão gerar uma briga, eu tento pôr panos quentes, tento acalmar, eu tento evitar as brigas, enquanto você está mais disposta a levar adiante. Bom, mas eu acho que é muito mais interessante pensar nisso sabendo que você não tem reação emocional. Quando as mulheres assumem que os homens são assim mesmo e vice-versa, é aí que surgem as dificuldades. Você tem certeza que está enviando todos esses sinais. É absolutamente óbvio que você está chateada e quando o cara não reage, você fica pior ainda porque queria uma resposta emocional. Você quer falar dessas questões, desses problemas emocionais e espera que ele responda e não que ignore você. E aí o que acontece? Vocês acabam brigando. É uma pena que tudo tenha que virar uma briga só para conseguir ativar essa reação emocional.
A única solução é perceber que somos diferentes, que processamos a informação de forma diferente. E como isso vai funcionar? Isso aí é um documentário da BBC, você viu no Discovery, tá? São 2 episódios de 1 hora sobre o sexo, né? Bastante interessante. Bom, então, novamente, você pega uma mesma história, você pode contar essa história de diversas formas diferentes. Depois que eu passei a ver isso, por exemplo, eu não assisto mais, mas você vê um jornal televisivo, você vê como que a coisa é bem feita para levar as pessoas na direção que eles querem, entendeu? Então, por exemplo, as notícias ruins, eles querem que eles, por exemplo, se eles querem pegar uma notícia ruim e dar pouca importância, fala pouquinho, ao máximo que, né, eles ficam manipulando isso aí o tempo inteiro. Então tem livros e livros e livros e mais livros ensinando como manipular a mente humana. E a má notícia é que nós somos muito facilmente manipuláveis, né, e a gente nem se dá conta disso. Então vamos ver algumas historinhas aqui. A historinha do lobo mau contada por diversos veículos de comunicação. Começando com o Jornal Nacional. Boa noite. Uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem, mas a atuação de um caçador evitou uma tragédia. Aí vamos para o Cidade Alerta. Ainda é da Atena? Não. Ele já saiu lá. Não. Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? A menina ia para a casa da vozinha a pé, não tem transporte público e foi devorada viva. Um lobo safado. Quer dizer, já meteu o pau no transporte público, no caráter do lobo, né? Põe na tela porque eu falo mesmo, eu não tenho medo do lobo, não. Aí vem a Folha de São Paulo. Chapeuzinho à direita, aperta a mão do seu salvador. Na matéria, box com o zoólogo explicando os hábitos alimentares dos lobos e um imenso infográfico mostrando como o Chapeuzinho foi devorado e depois salva pelo lenhador. Aí vem a nova. 10 maneiras de levar um lobo à loucura na cama. 0 hora, lá do Rio Grande do Sul. A avó de Chapeuzinho Vermelho nasceu no Rio Grande do Sul. A Caras, ensaio fotográfico com Chapeuzinho na semana seguinte. Na banheira de hidromassagem, Chapeuzinho fala a Caras. Até ser devorada, eu não dava valor para muitas coisas da vida. Hoje, eu sou outra pessoa. Discovery Channel. Vamos determinar se é possível uma pessoa ser engolida viva e sobreviver. E a Playboy, ensaio fotográfico no mês seguinte. Veja o que só o lobo viu. Bom, então... Isso aí é uma maneira, né, meio caricata, mas realmente a gente vê na nossa imprensa de várias formas como que a informação é manipulada. Então, não existe objetividade de informação. Cada pessoa vai dar a informação de acordo com o que ela acredita. Tem um amigo meu que é filósofo, outro dia ele chegou para mim, ele começou a contar assim, não, nós filósofos, nós temos que analisar uma teoria e a teoria contrária, para então tomarmos as nossas decisões. Eu falei com ele, isso não existe, né? É impossível, porque você sempre vai ter um determinado pendor para alguma coisa. Quer dizer, na cabeça dele, ele se sente como se fosse isento, mas não é. Todo mundo tem um certo, mesmo fazendo esses estudos assim de um lado e de outro. Então, isso aí é um fato da natureza. Nós somos tendenciosos e a gente tem que entender isso. Outra coisa, aqui, do Krishnamurti, que é um filósofo indiano, o que é que ele diz? Observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Isso é muito, muito difícil, tá? Eu acho que até impossível. Talvez ele, que é um cara iluminado e tal, pudesse. Porque sempre que nós olharmos para alguma coisa, a gente imediatamente vai formar uma opinião, a gente vai fazer uma rotulação, etc. O que é a diferença, que talvez seja um objetivo dessa nossa conversa? É que você saber que biologicamente você está condicionado para proceder desta forma. Então, o que é importante? Dá um passo atrás e pensa, realmente é essa a situação? Você viu uma coisa, que nem aquele vídeo lá dos não julgue apressadamente. Nossa, será que é isso mesmo que aconteceu? Converse com a pessoa, não tome decisões precipitadas, tá? É uma coisa difícil, mas a partir do momento que nós estamos cientes das nossas limitações como seres humanos, eu acho que a gente pode se relacionar melhor, tá certo? E repetindo aquele slide lá da frente, lembre-se sempre, o significado da sua comunicação é o resultado que você obtém. Você é responsável pela sua comunicação. Não tem essa de ficar xingando o outro se ele entendeu errado. Não, o responsável é você. É difícil? É muito difícil. Mas deve ser praticado no intuito de melhorar as relações de trabalho, etc. Tá bom? E muito obrigado.